Cumprimento a amada igreja, que vai morar no céu com a paz do Senhor. Amém, amada igreja? Aleluia. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade de estar falando o quanto Jesus é bom e o quanto Ele é maravilhoso. Obrigado, Jesus Cristo, por essa oportunidade. E a palavra que Deus tocou no meu coração para trazer nessa noite se encontra no livro de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 8, versículo 42, a parte B. Lucas, capítulo 8, versículo 42, a partir da parte B. Amém, amada igreja de Deus? Que Deus possa abençoar você também que está assistindo através desse canal. Não esqueça já aqui de ativar o sininho, dar um like, deixar um joinha, escrever na timeline do YouTube. Todos os comentários são muito importantes. Amém, amada igreja? Importa que ele cresça e que eu desapareça, que diminua eu, Senhor, para que tu cresça cada vez mais e mais, porque não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. E a palavra de Deus vai dizer assim: enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e quem ninguém podia curar, e que gastava com os médicos todos os seus haveres. Veio por detrás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus Cristo insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, em outra tradução, Jesus Cristo vai falar: filha, a tua fé te salvou, está livre do teu problema. Filha, a tua fé te salvou, está livre da sua enfermidade. Filha, a tua fé te salvou, está livre do seu sofrimento, que há 12 anos via te angustiando. Amém? Essa é a palavra de Deus, que Deus traz no meu coração para me falar para a igreja hoje. Havia essa mulher, amada igreja, que vivia 12 anos sofrendo com essa hemorragia. E a palavra de Deus vai nos dizer que essa mulher já havia procurado várias formas de se curar. Ou seja, nós vemos aqui, amada igreja, que essa mulher, ela tinha o quê? Ela tinha algum. Nós vamos perceber, meus irmãos, que aqui na leitura, nesse capítulo, nesse episódio, meus irmãos, nós vamos ver que a Bíblia menciona que essa mulher, ela tinha alguns haveres. Nós podemos perceber que ela, sabendo dessa sua enfermidade, ela procurou um médico e gastou dinheiro, mas o médico não te curou. Nós vemos aqui, amada igreja, que ela tinha bens. A palavra de Deus não menciona que ela era rica, mas a palavra de Deus vai dizer que ela gastou tudo que tinha, gastou todos os seus haveres. Então nós percebemos, amada igreja, que ela, ao se deparar com essa doença, com essa hemorragia, com esse sofrimento que ela vivia, ela foi gastando cada vez mais o que ela tinha. Amada igreja, também é assim nos dias de hoje. Muitas das vezes nós queremos resolver os problemas da nossa vida, nós queremos resolver os problemas com a nossa inteligência, queremos resolver os problemas com a nossa própria força, queremos resolver as pendências e as angústias das nossas vidas, os tempestades, os vendavais. Muitas das vezes queremos resolver com o nosso dinheiro, com o nosso recurso. Mas, amada igreja, essa mulher aqui, a palavra de Deus não menciona o nome dela. A palavra de Deus não menciona se ela tinha filhos, não fala se ela tinha marido, mas a palavra de Deus menciona que ela tinha dinheiro. E a cada dia que passava, amada igreja, ela gastava o seu dinheiro com médicos, creio eu com curandeiros, creio eu com ervas, com qualquer outra forma que poderia trazer essa cura, com garrafadas, com curandeiros, médicos, ou seja, ela tentou de várias formas obter essa cura. Mas ela não conseguia, ou seja, ao invés dela receber a cura,
cada vez mais saía dinheiro dela. Ou seja, amada igreja, muitas pessoas estão esperando o quê? Esgotar seu último recurso para poder procurar a Deus. O que eu quero trazer aqui nessa noite, o que eu quero que a igreja entenda, é que não importa o lugar, amada igreja, que você esteja, ou você pode estar lá em cima, você pode estar lá embaixo, você pode estar dentro ou fora de um buraco, você pode estar no beco, estar na viela, estar na favela, estar na alta sociedade, não importa o lugar que você esteja, Deus sempre vai levantar alguém para falar da palavra dele. Deus sempre vai levantar alguém para dizer o quanto Jesus é maravilhoso. Deus sempre vai levantar alguém para dizer que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda opera milagre. Ou seja, não importa o lugar que você esteja, meus queridos e amados irmãos, Jesus sempre vai trazer a palavra de você. A palavra de Deus vai chegar até você de qualquer forma, assim como você, através desse canal, está ouvindo essa palavra. E aquela mulher, ela gastou todo o seu recurso, todo o seu dinheiro. Creio que ela gastou seu último centavo tentando obter a cura. Mas, amada igreja de Deus, nós não devemos fazer esse tipo de coisa, amada igreja de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer que bem-aventurado é o servo ou a serva, bem-aventurado é o homem ou a mulher que deposita no Senhor a sua confiança. Ou seja, confie no Senhor de todo o seu coração e não te estribes no teu próprio conhecimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E aquela mulher, meus irmãos, do fluxo do sangue, ela foi dessa forma. Ela procurou um, ela procurou outro, mas eu creio, amada igreja, que aquela cidade onde eles viviam ali, aquela cidade de Cafarnaum, não era uma cidade muito grande. Eu creio que as notícias ali corriam, as notícias ali ninguém ficava sabendo, principalmente porque Jesus estava na cidade, Jesus ia passar, Jesus estava vindo, e eu creio que ali ela ouviu que Jesus ia passar, ouviu os milagres de Jesus, ouviu os feitos de Jesus, mas aquela mulher, ela preferiu primeiramente confiar no seu dinheiro, gastando com qualquer tipo de médico, gastando com qualquer um que vinha e que prometia a cura para ela. Enquanto ela não gastou seu último tostão, ela percebeu que a cura que ela procurava não estava naqueles médicos. Enquanto ela não gastou seu último recurso, amada igreja, ela percebeu que a cura que ela tanto precisava não estava ali. Amada igreja, essa mulher, ela sofria dessa enfermidade. E por ela sofrer dessa enfermidade, ela era considerada uma mulher impura. Ou seja, ela não poderia sair na rua. Se essa mulher considerada impura tocasse em algo, essa coisa estava contaminada, essa coisa também era impura. Se essa mulher encostasse ou abraçasse alguém, esse alguém era considerado também um impuro. Ou seja, meus queridos amados irmãos, creio eu que depois que ela gastou todo o seu recurso e não poderia mais estar perto das pessoas, ela foi o quê? Ela foi desprezada, ela foi separada, começou a viver nas redondezas ali da cidade. Ou seja, ela não poderia mais viver na sociedade, entre as pessoas no dia a dia. Ela teve que viver o quê? Isolada, sozinha, chorando, angustiada, sofrendo, porque aquela hemorragia não parava, meus irmãos, ela continuava consequentemente. Imagina você sofrer de algo hoje, amanhã, uma semana, um mês, um ano e não para. Imagina 2 anos, 3, até chegar nos 12 anos. Amada igreja, ela não poderia estar perto de ninguém, nem abraçar. Se ela fosse pega abraçando ou tocando em alguém, meus irmãos, ela poderia ser levada à praça pública e ser apedrejada. Ela poderia morrer, ser assassinada. Ou seja, ela deveria viver isolada, amada igreja de Deus. E ela gastou seu último recurso atrás da sua cura. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, o interessante da passagem, quando ela ouviu falar de Jesus, meus irmãos, automaticamente dentro dela apareceu uma alegria, apareceu uma vontade de viver. Creio eu que ela não obtivendo a sua cura, ela estava triste, sozinha, perdendo até o jeito de viver, a vontade de viver. Mas quando ela ouviu falar que Jesus ia passar, que Jesus estava vindo, ela sentiu aquela enorme alegria.
Ou seja, meus queridos amados irmãos, quando Jesus chega, meus irmãos, temos que sentir alegria. Quando Jesus aparece, meus irmãos, temos que nos erguer. Quando Jesus vem, Ele nos encoraja, Ele nos enche de felicidade, Ele nos traz ânimo, Ele nos traz edificação, santidade. Ou seja, quando Jesus chega, meus irmãos, como já foi pregado aqui, até a tristeza salta de alegria. E quando ela ouviu falar que Jesus estava vindo, ela renovou a sua fé. Quando Jesus vem, mesmo que a nossa fé seja desse tamanhozinho, a nossa fé cresce, nos encoraja. Nós queremos viver cada vez mais e falar da palavra de Deus e fazer a obra. Quando Jesus chega, meus irmãos, tem que ter mudança. E aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus, ela viu que a sua cura estava ali. E o interessante, meus queridos amados irmãos, que essa mulher, sabendo que Jesus passava, sabendo que Jesus estava vindo, ela não poderia sair na rua. Por quê? Porque ela era considerada uma mulher impura. Ela não poderia estar nos mesmos locais que as outras pessoas. Mas mesmo tendo essa dificuldade, mesmo ela encontrando nessa situação de não poder sair, de não poder ir para a rua, ela enfrentou de frente as suas dificuldades. Imagina, meus queridos amados irmãos, se essa mulher não tivesse enfrentado as suas dificuldades, como que seria? Talvez eu não estaria contando essa história aqui agora. Imagina um outro exemplo aqui, o cego de Jericó. O cego de Jericó sabia que Jesus estava vindo, que Jesus ia passar, mas o cego não poderia ir até ele. E o cego fez o quê? Ele começou a gritar. Ou seja, eu não consigo ver, eu não consigo tomar um rumo, mas eu creio que Jesus vai ouvir, eu creio que Jesus vai ouvir o meu clamor, eu creio que Jesus vai me trazer a resposta. E assim foi aquele cego de Jericó. Imagine se ele não tivesse fé para gritar. E ali ele gritou, e ali ele clamou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus ouviu aquele cego de Jericó. E chegando até ele, Jesus falou o quê? O que queres que eu te faça? Ou seja, o que seria dele se não fosse a fé, meus irmãos? Ou seja, quando Cristo vem, quando Jesus passa, a nossa fé tem que ser aumentada, a nossa vontade de ver tem que ser levantada, a nossa vontade de fazer a fé tem que ser aumentada, a nossa vontade de fazer a obra tem que ser erguida, amada igreja. Quando Jesus chega, nós não podemos ficar parados. Imagina o que seria de Zaqueu ao chegar na multidão. Zaqueu, por sua pequena estatura, ele bateu de frente com a multidão, e a multidão fazia o quê? Apertava, não deixava ele passar. O que seria se Zaqueu tivesse encontrado essa dificuldade e voltado? Mas não, mas Zaqueu fez o quê? Zaqueu subiu para que Jesus visse ele. O cego gritou, Zaqueu subiu. E essa mulher, o que ela vai fazer? Imagina se ela tivesse desistido. Zaqueu subiu e Jesus falou: olha, Zaqueu, eu estou te vendo. Jesus não sabia o nome de Zaqueu. Ninguém falou: olha, Senhor Jesus, aquele homem chama Zaqueu. Jesus, quando viu Zaqueu, falou: olha, Zaqueu, desce, Zaqueu, desce agora, Zaqueu. É necessário você descer para mim entrar na sua casa. E assim é igual nos dias de hoje, meus irmãos. Jesus está falando para você: olha, desce que eu quero entrar na sua casa. Para mim entrar na sua casa, você tem que descer. Imagina se Zaqueu não tivesse subido. Imagina se Zaqueu, por ser pequeno, virasse as costas e falasse: olha, não tem mais jeito para mim. Creio eu que aquela mulher do fluxo de sangue, certo momento ela falou: olha, acabou o meu dinheiro, não tem mais nada, já deu para mim não tem mais jeito, os meus bens acabaram todos, eu não tenho recurso nenhum, não tenho nem sequer uma moeda. Mas ela não ficou triste, ela não deixou se abater, meus irmãos, ela foi de frente com a multidão. Assim também foi Zaqueu. Zaqueu, quando encontrou essa multidão, Zaqueu fez o quê? Zaqueu subiu, meus irmãos. Mas Jesus falou: olha, Zaqueu, é hora de descer, Zaqueu. Zaqueu, convém hoje pousar em sua casa, mas você tem que descer, Zaqueu. Então desce agora. E o interessante aqui, meus queridos amados irmãos, que Jesus falou para Zaqueu: olha, Zaqueu, desce. E Jesus está falando para você: olha, desce. Eu quero entrar na sua casa, mas você precisa descer desse salto. Eu quero entrar na sua casa, mas você precisa sair dessa pose. Eu quero entrar na sua casa, mas você precisa descer. Ou seja, amada igreja, muitas das vezes Jesus não entra nas nossas vidas por causa do quê? Por causa do nosso orgulho. Porque tudo que nós vemos, nós colocamos dificuldade nas coisas.
Imagina se o cego de Jericó tivesse falado: olha, Jesus nunca vai me ouvir. Imagina se Jonas, porque Jonas desobedeceu, ele pagou algumas consequências, e Jonas, estando lá nas profundezas da escuridão, da imensidão do abismo, Jonas arrependido começou a clamar a Deus, e mesmo estando lá na profundeza da imensidão, da escuridão do abismo, mesmo estando lá, por isso que eu falei que não importa o lugar que você esteja, mesmo estando lá, meus irmãos, Jonas começou a clamar. Imagine se Jonas não tivesse arrependido e começasse a clamar a Deus ali numa oração. Jonas começou a clamar que Deus ouviu as suas orações e o perdoou. Meus irmãos, imagine se o cego de Jericó tivesse desistido. Imagina se Zaqueu tivesse desistido. Olha, amada igreja, vou dizer uma coisa que é importante para vocês. Você que está me ouvindo. Muitas pessoas estão dizendo: olha, o tempo é no tempo de Deus. E é verdade, tudo é no tempo de Deus. Tudo tem sua hora. Há momento de plantar, há momento de colher, há momento de abraçar e há momento de se afastar. E muitas pessoas estão usando esse argumento para não voltar para a casa de Deus. Irmão, venha para a casa de Deus. Ah, não, vou voltar mais para frente. No tempo de Deus eu vou voltar. Irmão, Deus está te chamando. Não, eu vou voltar sim, mas há um tempo para tudo. Eu acho que não é esse momento. Irmão, eu vou te dizer uma coisa. Olha, Jesus, quando viu Zaqueu, Jesus disse: olha, Zaqueu, desce. Zaqueu, Zaqueu, eu estou indo até a casa de Jairo. Quando eu voltar, espero que você esteja aqui embaixo. Jesus não disse isso não. Jesus falou: olha, Zaqueu, desce. Desce, Zaqueu, desce, porque convém pousar na sua casa. Mas Zaqueu desce, mas desce depressa. Ou seja, amada igreja, existe um tempo para tudo, existe sim, mas existe esse tempo, e esse tempo é de Deus. Deus quer que você desce, mas Deus está falando: olha, desce agora. Jesus está dizendo: Zaqueu, desce, mas desce agora. Jesus, eu vou lá, quando eu voltar eu quero ver você embaixo. Não, Zaqueu, eu quero que você desce agora, porque o tempo na sua vida é agora. Eu quero operar milagre na sua vida, é agora, não é amanhã. Eu quero entrar na sua casa, é hoje, não é ontem, é agora, não é amanhã. Zaqueu, desce, Zaqueu. Mas ó, Zaqueu, desce depressa, porque o tempo na sua vida é agora. E muitas vezes as pessoas estão querendo o tempo para amanhã. Muitas vezes as pessoas estão querendo fazer as coisas no seu próprio tempo. O tempo é de Deus. E Jesus está dizendo: olha, desce, mas desce agora, que é hoje que eu quero operar um milagre na sua vida, é hoje que eu quero entrar na sua casa, é hoje que eu quero trazer a cura para a sua vida. Imagine essas pessoas sem essa fé, amada igreja. Imagine ao chegar na multidão, imagine ao chegar nas muralhas, imagine ao chegar no gigante, se todos esses tivessem desistido, amada igreja. E aquela mulher, assim que ela viu a multidão, ela percebeu que não tinha como aproximar. Por quê? Porque a multidão apertava. Se alguém chegasse, a multidão não deixava entrar. E aquela mulher, ela usou de estratégia. Ela disse: olha, eu vou e vai ser hoje, eu vou e vai ser agora. Tão somente se eu tocar em suas vestes, eu creio que eu serei curada. Tão somente se eu triscar em suas vestes, eu receberei a minha cura. Tão somente se eu tocar nas suas mãos, nas suas vestes, eu creio que eu vou receber a minha bênção. E assim ela fez dessa forma. Amada igreja, se você quer agradar a Deus, amada igreja, você tem que ter fé. Olha, amada igreja, hoje, quem está removendo montanhas, hoje, quem está subindo as montanhas, começou movendo pequenos pedregulhos. Hoje, aquele que está transladando montanhas, começou com a sua fé desse tamanhozinho. Mesmo que a sua fé seja desse tamanho, peça a Jesus Cristo para aumentar a sua fé, que Ele vai aumentar, porque quando Ele chega, meus irmãos, a vontade é de alegria, a vontade é de orar, a vontade é de pular, a vontade é de fazer a obra, porque quando Jesus chega tem que ter mudança. E aquela mulher, ela perseverou, ela creu,
Olha, amada igreja, para a gente agradar a Deus, nós precisamos ter fé. A palavra de Deus vai dizer que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele tem galardão na sua vida, ou seja, apenas se eu triscar, eu serei curada. Amada igreja, se você quer surpreender Jesus, amada igreja, se você quer que Jesus fique maravilhado com você, tenha fé. Olha, o centurião de Cafarnaum, mesmo sendo um centurião, um soldado romano, ele não era judeu, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu que Jesus curava, batizava, operava milagre, ouviu seus feitos. Mesmo ele sendo romano, ele foi até Jesus. E quando ele chegou até Jesus, ele pediu um milagre, mas ele não pediu um milagre para ele mesmo não. Ele pediu um milagre para outra pessoa. Ou seja, ele chegou e falou: Jesus, eu tenho um servo em casa. E Jesus logo de prontidão falou: me leve até a sua casa. E ele: Jesus, não sou digno de que entre na minha casa, Jesus. Eu sou um pecador. Olha, eu sou um centurião e eu comando todos esses 100 aqui. Mas acima de mim tem uma autoridade. Mas Jesus Cristo, eu creio que acima dessa autoridade que é o rei, a sua autoridade é muito maior. E eu creio, Jesus Cristo, que se o Senhor apenas falar, aquele servo será curado. Ou seja, se apenas eu tocar em suas vestes, serei curada. Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas se o Senhor numa palavra falar, eu creio que o meu servo será curado. Olha só, Jesus se maravilhou com a fé daquele romano, com a fé daquele centurião. O Senhor Jesus vai chegar a dizer: olha, nem mesmo em Israel eu vi alguém com tanta fé igual esse homem aqui. Jesus ficou maravilhado com a fé daquele homem. Ou seja, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, tenha fé que Ele existe e que Ele tem galardão para a sua vida. Bartimeu, o que queres que eu te faça? Eu quero voltar a ver. Zaqueu, olha, hoje houve salvação na sua casa. Meus irmãos, creia que Ele existe, que Ele tem galardão na sua vida. Ou seja, bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher que deposita no Senhor a sua confiança. E muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos fazer igual essa mulher. Muitas das vezes, nós procuramos primeiro o quê? O nosso dinheiro, a nossa conta. Muitas das vezes, nós nos preocupamos mais com o nosso emprego do que com outras coisas. Muitas das vezes, nós confiamos com o cargo que nós temos, com o trabalho, com o emprego, com a posição que nós exercemos. Muitas das vezes nós confiamos nos remédios, no governo. E muitas das vezes nós devemos colocar Jesus na frente de tudo, amada igreja. Olha só que interessante aqui. Essa mulher viu a multidão, e aqui a palavra de Deus vai dizer que ela foi por frente. Não, a palavra de Deus falou que ela foi por baixo. Ou seja, amada igreja, ela jamais poderia ir na frente de Jesus, porque quem vai na frente é só Jesus. Ela foi por trás e tocou em suas vestes, e ali naquele momento o Senhor Jesus Cristo vai falar: pera, alguém me tocou, mas ali os seus discípulos vão falar: mas Senhor Jesus, como pode dizer se alguém te tocou, se a multidão te aperta, se a multidão te oprime, Jesus Cristo? E Jesus Cristo: não, alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu virtude. Eu senti que de mim saiu milagre, de mim saiu poder, de mim saiu cura. Ou seja, amada igreja, ela tão somente tocou nas vestes do Senhor, pela fé ela foi curada. Amada igreja de Deus, muitas das vezes acontece isso em nossas vidas. Muitas das vezes estamos dentro da igreja. Creio eu que aquela multidão que estava ao lado de Jesus, muitos ali também precisavam de uma cura. Muitos ali também precisavam de um milagre. Muitos ali também precisavam que Jesus operasse na vida dele. E muitas das vezes nós vemos isso, pessoas que estão dentro da igreja e não recebem a sua cura. Pessoas que estão aí há muito tempo ao lado de Jesus e não recebem a sua cura. E muitas das vezes quando aparece alguém, você acaba não deixando ela entrar. Quem é você hoje nessa situação? Você é a multidão que quando alguém quer chegar até Jesus, você não deixa. Você é a multidão que quando alguém quer chegar até Jesus, você diz que não pode. Amada igreja,
Muita gente está vivendo ao redor de Jesus, mas não recebe o seu milagre. É preciso ter fé, amada igreja. É preciso acreditar que Ele existe e que Ele tem galardão na nossa vida. Olha, o discípulo Pedro era um servo do Senhor Jesus. Ele estava ali ao lado do Senhor Jesus. Mas o discípulo Pedro, o apóstolo Pedro, ele tinha um problema em casa. A sua sogra estava enferma. Ou seja, muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, mas não é um servo de Deus, não é um crente fiel, mas o seu marido está enfermo em casa. Ele não está todo dia dentro da igreja, mas o seu filho está enfermo em casa. Não está todo dia na igreja, mas a tua esposa está enferma em casa. O seu marido está doente, o seu marido perdeu o emprego. Amada igreja, coloque Jesus à frente de tudo. Mesmo Pedro estando perto de Jesus, tinha enfermidade na casa dele. Foi preciso Jesus ir até a casa de Pedro e ver a sua sogra ardendo em febre. E ali Jesus curou a sogra de Pedro e imediatamente ela começou a servi-los. Ou seja, amada igreja, Jesus quer ouvir da nossa boca as nossas dificuldades. Jesus quer ouvir do nosso coração as nossas dificuldades. Muitas das vezes nós estamos aqui perto de Jesus, mas não demonstra o que nós estamos passando em casa. Nós não demonstra a dificuldade que nós temos em casa. Amada igreja, expunha para Jesus a sua necessidade. Jesus quer ouvir de você o que você precisa. Mas você tem que ter fé, amada igreja. E assim ela quer a multidão. Quem é você nos dias de hoje? Você é a multidão ou você é aquela mulher? Aquela mulher, mesmo com toda a dificuldade, perto daquela multidão, ela creu que somente se ela tocasse, ela seria curada. Ou você é Jesus nos dias de hoje? Olha, tem gente querendo aproximar de você, e o que você tem feito? Você tem acolhido o seu irmão, você tem abraçado o seu irmão, você tem erguido o seu irmão e falado, vamos até Jesus. Amada igreja, tenha fé que Deus existe e que Ele tem galardão nas nossas vidas. Olha, amada igreja, aquela mulher ela creu, mas primeiramente ela acreditou nos seus bens materiais, ela acreditou nas suas finanças. E assim não é diferente nos nossos dias, amada igreja. Muitas das vezes queremos, com nossas forças, com nossos braços, resolver os nossos problemas. Mas confie primeiramente no Senhor. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas, e Ele curará as suas feridas, e Ele trazerá milagre para a sua vida, porque o mesmo Jesus que curou lá atrás, é o mesmo Jesus que hoje cura, batiza, salva e faz milagre, amada igreja. Creia como aquela mulher creu. Olha, 12 anos com aquela hemorragia é muito tempo, amada igreja, mas durante esses 12 anos ela foi gastando tudo o que tinha. E quando ela não tinha mais nada, nem perspectiva de vida, apareceu a única viva esperança, que é Jesus Cristo. Amada igreja, não perca tempo. Jesus falou para Zaqueu, olha Zaqueu, desce Zaqueu, mas desce agora, desce depressa. E Jesus está falando para você, olha, o meu tempo na sua vida é agora, não é depois, não é ontem, é amanhã, é agora. Mas basta você crer, porque eu tenho um galardão na sua vida. Amém, amada igreja? E essa é a palavra que Deus tocou no meu coração para trazer nessa noite hoje. Tenha fé, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não há dinheiro que compra a sua saúde, não há dinheiro que traz milagre para a sua vida. Reconheça Jesus em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Amém, amada igreja? E assim eu agradeço a minha rica oportunidade, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês.